Pessoal, continuando aí, agora a gente vai montar o gráfico então, da função do segundo grau. Então, esse exemplo aqui é o que a gente calculou as raízes e a gente encontrou duas raízes para ele. A primeira raiz, que foi o 1, e a segunda raiz, que foi o menos 3. Certo? Então, para montar o gráfico, nós vamos observar algumas coisas. Primeiro, qual é o valor do A? Qual é o valor que acompanha o x ao quadrado? Então, nesse caso, o A vale 1. Então, eu já sei que a minha parábola está voltada para cima, certo? Então, na hora de montar o meu gráfico, eu vou botar aqui o eixo. Lembrando que eu estou fazendo aqui manualmente pela mesa digitalizadora, então eu não consigo fazer muito bem feito o gráfico, não. Né? Vou marcar as raízes. Se a gente observar, quem são as raízes? São valores de x, que quando substituídos na função, vão gerar resultado igual a zero. Ou seja, são pontos cuja coordenada y é igual a zero. Graficamente falando, a raiz, então, é um ponto que está sobre o eixo x. Assim sendo, a minha parábola vai ter que passar nesse ponto, que é o 1, e vai ter que passar nesse ponto aqui, que é o menos 3. E eu sei que a minha parábola está virada para cima. Só que uma coisa importante aqui é o seguinte: eu preciso também determinar esse ponto aqui, que é o ponto que a gente chama como vértice. No caso do vértice, a gente tem a fórmula para achar o vértice, que é menos b sobre 2a, que é a coordenada x, e menos delta sobre 4a, que é a coordenada y. Só que nesse caso, das funções do segundo grau, nas quais a gente acha duas raízes distintas, a gente nem precisa saber essa fórmula para determinar o vértice. Ah, professor, então como que eu vou determinar o vértice? O vértice é um ponto de simetria. O que quer dizer isso? Se eu imaginar uma linha na vertical em cima dele, o que eu tenho para o lado de cá, na parábola, é idêntico ao que eu tenho do lado de cá refletido. Ou seja, o vértice é um ponto que divide a parábola ao meio. Então, eu vou vir aqui nas raízes e pensar o seguinte: qual que é o valor, né? Pensando no vértice, eu vou chamar de V. Qual que é o valor da coordenada x do vértice? Né? Opa. Então, qual é o valor da coordenada x do vértice? Então, vou montar aqui, ó, x do vértice, y do vértice. Qual é o valor da coordenada x do vértice? Então, a gente vai vir aqui e vai pensar o seguinte: ó, de menos 3 até 1, quantas casas eu tenho? Né? Quantos números, qual a distância, melhor dizendo. Então, ó, do menos 3 até chegar na origem, a gente tem uma distância de 3. Então, daqui até aqui, a gente tem uma distância de 3. Né? Da origem até chegar no 1, a gente tem uma distância de 1. Então, no total, 3 mais 1, 4. Né? Então, a distância entre as duas raízes é 4. Como o vértice é o ponto que está no meio, então 4 dividido por 2 é 2. Então, ou nesse sentido, eu ando 2 pontos para chegar no vértice. Ou seja, se eu começar do 1, ó, do 1 até o 0, andei uma unidade. Do 0 até o menos 1, andei mais uma unidade. Ou seja, x do vértice é igual a menos 1. Duas unidades. Se eu sair do menos 3, andar uma unidade, vai dar no menos 2. Se eu andar mais uma unidade, vai dar no menos 1. Então, menos 1 é o valor do x do vértice. Se eu tenho o valor do x do vértice, qual que é o valor do y do vértice? Preciso usar a fórmula? Não. É só pegar o x do vértice e substituir lá na minha função. Ó. Então, o valor do y do vértice vai ser x ao quadrado. Como o x é menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes x. Como o x vale menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui o menos 3, então menos 3. Então aqui vai dar 1 menos 5, que é menos 4. Então a coordenada y dele é menos 4. Então eu vou pegar aqui assim, ó, menos 4 está aqui. Ó. Então o vértice vai ser esse ponto aqui, ó, que tem coordenada x igual a menos 1 e coordenada y igual a menos 4. Beleza? Então, mas e se eu usar a fórmula para achar o vértice? Vamos lá, ó. Menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é 2. Com esse menos aqui vai ficar menos 2 sobre 2a. O a é 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Você vai achar o mesmo valor. Então, o gráfico vai ser uma parábola que passa pelo menos 3, que é uma raiz, pelo 1,
que é outra raiz, e tem como vértice o menos 4. Então ela vai subir aqui assim, ó, a parábola vai subir aqui. Deixa eu até voltar ali, que tem que passar no ponto ali. Aí aqui, ó, vai passar aqui e vai subir para o lado de lá. E aqui ela faz a volta, passa aqui no menos 3 e sobe para o lado de lá. Outro ponto importante, olha só, a parábola tocou nesse ponto no eixo y. O ponto que qualquer função vai tocar no eixo y é igual a esse valor aqui, ó, que é o termo independente, no nosso caso, que é o menos 3. Ó. Então, olha quais os pontos que a gente tem nesse caso. Menos 3 e 1, que são as raízes, que são os pontos que a parábola toca no eixo x. Esse ponto que é o menos 1 com menos 4, que é o vértice, que eu achei através do ponto médio entre esses dois aqui. E o menos 3, que é o ponto que a parábola tocou no eixo y, que é o termo independente aqui. Ó. Então, esse é o gráfico da nossa função aí, ó. Beleza? Mais um exemplo aí, ó. Vamos fazer o gráfico dessa parábola aí. Primeira coisa, como o A é negativo, eu já sei que a minha parábola está voltada para baixo. Vamos achar as raízes agora dessa parábola. Lembrar que achar raiz, antes de qualquer coisa, é pegar a minha função e igualar a zero. Isso que é achar raiz. Como a minha função de segundo grau não está completa, ou seja, ela não tem o termo independente, ó, quer dizer que o termo independente aqui é como se fosse mais zero. Né? Então eu não preciso nem fazer delta. Nesse caso aqui eu posso colocar em evidência o que der para colocar em evidência. Então vai ficar o seguinte, ó, o 2 aparece aqui e o 4 também é um múltiplo de 2, então dá para colocar 2 em evidência. O x aparece nos dois, eu coloco o x em evidência, sempre na menor potência. E aí eu faço ó, esse termo dividido por esse, menos 2 dividido por 2, menos 1. X ao quadrado dividido por x dá x. 4 dividido por 2 dá 2. X dividido por x cancela. Então, vai ficar isso aqui, ó, igual a zero. E aí, quando a gente coloca em evidência, se uma multiplicação dá zero, é porque ou esse primeiro termo é igual a zero, ou esse segundo termo, que é essa parte aqui, também é igual a zero. Daqui a gente tem, passando 2 para cá, dividindo, x igual a zero dividido por 2, x igual a zero. Primeira raiz. Passo menos x para lá, vai ficar x igual a 2. Então, aqui a gente tem a segunda raiz. Ó. Então, as nossas raízes são 0 e o 2. Então, nós temos duas raízes. Ah, professor, mas eu quero fazer por delta. Não tem problema. Ó. O valor de A vai ser menos 2. O valor de B vai ser 4. E o valor de C, que é o termo independente, vai ser o 0. Aí, você vai fazer delta. B ao quadrado, 16, menos 4AC. Menos 4 vezes menos 2 aqui, ó, vai dar 8. 8 vezes 0 vai dar 0, ou seja, o delta é 16. Valor de x vai ser menos b, como o b é 4, vai ser menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que vai dar 4, sobre 2a. Como o a é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, ó, menos 4 mais 4 é 0. 0 dividido por menos 4, 0. Menos 4 menos 4 vai dar menos 8. Dividido por menos 4 vai dar 2. Você vai achar as mesmas raízes. Então, a gente já sabe que a nossa parábola está virada para baixo, porque o A é negativo, com raízes 0 e 2. Então, vamos lá. Né? Vou até colocar em outra página aqui. Ó. Então, isso aí. Ó. Então, a gente tem uma parábola aí, eu coloquei aqui a função com as suas raízes. Né? Sempre que você quiser verificar se isso aqui realmente é raiz, é só você substituir. Ó. Por exemplo, se eu colocar 2 aqui no lugar do x, a minha resposta tem que ser 0. Sempre que eu substituo a raiz no lugar do x, a resposta é 0. Então, a nossa parábola está voltada para baixo, então eu vou fazer uma parábola voltada para baixo, que vai passar em dois pontos do eixo x, que são eles, o 0 e o 2. Então, minha parábola vai passar aqui no 0 e minha parábola vai passar aqui no 2, voltada para baixo. E o vértice, eu preciso do vértice. Então, lá eu vou pegar aqui a distância. Ó, de 0 até 2, a distância é de 2. Então, a metade vai ser 1. Então, o ponto do meio aqui ó, é o ponto 1. Então, a coordenada do vértice x é 1. É sempre o ponto do meio. Se você observar o vértice aqui, ó, o que eu tenho para cá é igual ao que eu tenho para cá. É o ponto que está no meio das duas raízes. Se eu tenho o valor de x, para achar o valor de y, é só substituir o valor de x na função. Se eu colocar 1 aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 4 vai dar 4. Ó. 4 menos 2 é
2, ou seja, o valor de y aqui é 2. Ó. Então, eu vou pegar aqui o 2, ó, e vou marcar aqui. Ó. Então, esse aqui é o vértice. Ó, né? Então, a minha parábola ela vai estar voltada para baixo, passando aqui e indo embora. Né? E vai estar voltado para baixo aqui. É só melhorar aqui o traçado, porque isso aqui é uma parábola. Né? Tem que ser alguma coisa mais assim. O meu desenho não ficou muito bem feito aqui, porque não pode ser confundido com isso aqui, não. Não é esse tipo de situação aqui, não. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu só ver se eu consigo melhorar esse finalzinho aqui. Ó. Porque senão fica parecendo que é um V que a gente tem ali e não é um V. Né? Na verdade, o que a gente tem aqui ó, é tipo uma volta, que ela faz uma volta aqui assim. Ó. Isso, aí aqui é o vértice. Ó. O vértice, nesse caso, é o ponto mais alto da minha parábola. Observa que ela tocou no eixo Y aqui no ponto 0. Ó. Por quê? Porque o 0 é o termo independente. Ó. O termo independente, como não tem nenhum número aqui, é como se fosse 0. Ó. Então, o gráfico nosso vai ser esse aí. Ó. Beleza?